oportuno lembrar também, porque nós fomos acolhidos pela família Garcia de Garcia, né? Lá na fazenda do Espinilho. E naquela época, o Dr. Armando Garcia de Garcia, ele sempre foi um entusiasta da pesquisa, da ciência. Ele sempre dizia, se referenciando à Nova Zelândia, ele tinha essa referência, que ciência não se completa enquanto não for aplicado no campo, né? Então ele abriu a propriedade, né, para que a gente pudesse estudar lá, ter esses 22 hectares, né? E, de novo, o que é muito improvável que aconteça é que numa propriedade privada a universidade consiga estar 20 anos trabalhando em colaboração, né, com a família, né, e a partir disso podendo fazer atingir os resultados desse experimento para tantas pessoas, tantas famílias, tantos produtores rurais naquela região. Eu diria assim, um excelente exemplo da integração, da parceria público-privada, porque a família assumiu toda a despesa, né, dentro da propriedade, fornecendo inclusive os animais, os insumos. E além de tudo, ele hospedava os estudantes dentro da fazenda sem custo nenhum. Então, eu acredito que esse foi um fator fundamental para que a gente, né, tivesse sucesso e por tão longo tempo. Naquele início, claro que teve um momento zero, né, que tudo começou, que foi esse momento da tese do Luiz César, e nós todos montamos, né, aquela estrutura física, né, com cercas, com as divisões, com os tratamentos, né, e fizemos de uma forma científica, com repetições, né, com controle, né, estatístico, com bloqueamento, que a gente chama, essas coisas todas, né. E esses tratamentos, então, de 10, 20, 30 e 40 centímetros, que faz como uma escadinha, né, de lotação, né, animal, eles vêm sendo empregados exatamente da mesma forma, na mesma área, no mesmo local, né, desde o ano 2000. E isso, 20 anos acontecendo isso, nos permitiu começar com aquelas hipóteses, né, Imanol, né, que logo depois de 4, 5 anos a gente praticamente já estava bastante claro que o gado não fazia mal para a soja, pelo contrário, podia fazer bem para o solo, né? E já começou a ter esses tipos de resposta, que soja mais gado é muito melhor do que só soja ou só gado, né? E começamos a ter outras perguntas até mais profundas, né, cientificamente, do que vamos dizer assim, a abordagem inicial, correto? E ao longo do desenvolvimento assim, do trabalho, eu acho que a gente foi muito feliz na escolha dos tratamentos, porque a gente trabalhou assim, numa faixa bastante grande de variação, né? No caso, as intensidades de pastejo, alturas de manejo do pasto, é que a gente foi desmistificando muita coisa. Porque até então, todos os experimentos, principalmente na área de solo, na área de fertilidade do solo, eram experimentos que tinham a duração de uma única safra. E com esse trabalho, né, sendo desenvolvido por longo tempo, dentro de manejos conservacionistas, a gente foi verificando pequenas variações que elas ocorrem ao longo do tempo. Então você tem que ter experimentos de longo tempo para poder verificar essas variações. Nós aprendemos a sair, né, a parar de olhar atributo, características, para olhar propriedade, mecanismo, como é que o sistema funciona. E a gente percebeu, né, ao longo desses anos, que muitos daquelas conhecimentos que eram clássicos da fertilidade química, eles não estavam acontecendo da mesma forma. Exemplificando, dentro dos preceitos da fertilidade, no seu conceito mineralista ou químico-mineralista, não se admitiria jamais um solo com pH 4:4, com mais de 40% de saturação de alumínio, produzir 4 toneladas de grãos de soja. Isso aqui foi uma quebra de paradigma, mas por quê?
Porque a gente aprendeu que ao longo do tempo o solo vai modificando e, na verdade, a coisa mais fundamental no processo desses é agregar matéria e energia, porque isso é que faz o solo funcionar. E à medida que você aumenta resíduo, o que é matéria e energia? É resíduo. No momento que você aumenta o resíduo, você, né, o solo, né, ele passa a funcionar diferente. E porque o solo, né, até então a gente considerava o solo como um reator químico, que é o princípio da fertilidade do solo no seu conceito clássico. Mas na verdade, mais do que o reator químico, à medida que você agrega resíduo, matéria e energia, você coloca em funcionamento toda a maquinaria biológica. E essa que vai fazer a grande diferença no funcionamento do solo. E aí a gente já começa, a partir daí a gente começa a questionar a própria fertilidade no seu conceito tradicional. Não pode simplesmente se olhar uma fertilidade química num sistema que evolui, né, e avança no tempo, porque ele começa a ter, né, a descortinar outras coisas que a gente jamais imaginava dentro da nossa especialidade. Acho que é importante a gente lembrar, porque esses fenômenos, como tu descrevesses, Ibanor, né, tu precisa de longo prazo para poder observar. Então, é por isso, essa é uma das grandes conquistas que esse experimento trouxe, né? 20 anos você consegue observar certos fenômenos que só quem tem um experimento de 20 anos consegue observar. E ele foi mantido até o momento, e é importante resgatar isso. Nós tivemos apoio não somente da família Garcia de Garcia, mas tivemos os projetos do CNPq, as bolsas do CNPq, da FAPERGS, da Fundação AgriSUS, é importante, né? Os dias de campo que nós começamos a fazer, salvo equívoco meu, já tivemos 14 edições, né, de dias de campo, onde a gente difundiu todo esse conhecimento, e muito recentemente, né, os apoios fundamentais, fantásticos, do programa Juntos para Competir, que trouxe o SEBRAE, o SENAR e a FARSUL, né, para se juntar a essa grande equipe, né, de pessoas que acreditam nesse tipo de modelo de sistema de produção, né, que usam esse experimento como um modelo, né, para difundir ideias e conhecimentos, né, e que esse caminho todo nos trouxe. Nesse momento está comemorando 20 anos, né, de experimentação, de produção de conhecimento, de difusão de tecnologia, né, e a universidade, então, junto com a Cerro Coroado, com a família Garcia de Garcia, com todas essas instituições que a gente citou, né, a gente está tentando devolver para a sociedade, né, todo o investimento que ela tem feito, né, de forma direta e indireta nesse experimento. E além disso tudo, né, você comentou os dias de campos, nós tivemos dias de campos com 600, 700 participantes, vindos do estado, de fora do estado, vindos do Uruguai, da Argentina, para visitar esse trabalho. O grande fator, né, de produção de resultados são os estudantes, né, e que foram muitos, né, Paulo? Foram muitos. Mais de 50, né, entre todos alunos de mestrado, de doutorado, né, iniciação científica, e inclusive estudantes de outras universidades, né, parceiras, que se tornaram parceiras, né, ao longo do tempo, inclusive internacionais, né, estudantes internacionais estrangeiros que vieram estudar nesse experimento. E ele tem história, desses 20 anos, ele tem história. Eu acho que esse experimento, ele deixa um grande legado nesses anos todos, né, que a gente não faz nada sozinho, esse é um primeiro ponto importante, né? E iniciativas como essa, elas exigem persistência, né? Como o próprio Luiz César Cassol, né? Logo no começo do experimento, num determinado dia, os animais se misturaram todos, fugiram das cercas, né? E ele desesperado com aquilo, ele não tinha essa experiência de trabalhar com animais e tudo, né? E a gente, naquele momento, pôde dizer para ele, calma, vai dar certo. Um experimento desse é complexo, ele precisa de bastante gente, ele precisa de pessoas pensando, de pessoas trabalhando, precisa de multidisciplinaridade, precisa de transdisciplinaridade, né? De maturidade. A gente foi adquirindo, a gente foi aprendendo isso também, né, Ibanor, ao longo
ao longo do experimento, né? Ele traz um legado porque os jovens, né, em formação, que nós capacitamos de forma conjunta, né, Emanuel? Eles são um grande produto disso, dessa experiência, né, multitransdisciplinar, né? Uma experiência que é difícil, que fazer ciência pode parecer romântico, assim, mas não é nada disso, é carro, é quilometragem, é poeira, né? É ser pisado por gado, e precisa aguentar, precisa ter persistência, precisa acreditar naquilo que está fazendo, né? E o que a gente vê hoje, se você olha em retrospectiva, né, para todos esses alunos, eles se apaixonaram, são todos apaixonados pelo experimento.